A Rússia intensificou hoje os bombardeios na Ucrânia. Na capital Kiev, os moradores buscaram refúgio no metrô. Na cidade de Dnipro, um foguete destruiu um prédio residencial de 9 andares. 9 pessoas morreram e 60 ficaram feridas. A invasão russa da Ucrânia, que completa hoje um ano, já é considerada um dos momentos mais importantes do atual século. Uma guerra com motivações até hoje incertas e cujos impactos, não apenas nos países envolvidos, mas em todo o mundo, devem ser sentidos pelas próximas décadas. Eu tô despedaçada, é devastador. Não consigo acreditar que alguém possa ser tão mal, diz essa mulher. Ela e o namorado atravessaram para a Polônia para depois pensar no próximo passo. Vamos ver se dá para pegar um trem para, não sei, Cracóvia talvez. A gente precisa pensar nisso ainda. I don't know, Krakow maybe. Os 2 meses de conflito provocaram destruição ao redor de um país que já vivia uma guerra civil no leste desde 2014 e que foi prelúdio da invasão ordenada por Vladimir Putin. Dezenas de milhares de pessoas, civis e militares, morreram e mais de 8 milhões tiveram que fugir de suas casas em busca de segurança. O som das sirenes alertando sobre os ataques aéreos se tornou uma parte do cotidiano. A sirene confirmou os meses de alerta do Ocidente. O país está sob um ataque de larga escala. Multidões procuraram abrigo nos porões ou no metrô. Esse rapaz disse que não dormiu até as 4 da manhã e acordou em seguida com a notícia da guerra. Houve pressa e depois paralisia. A guerra também afetou a diplomacia global. Os limites de instituições como as Nações Unidas ficaram evidentes e os pedidos para uma reforma ganharam corpo. Alianças como a OTAN deram sinais de força com o envio de armas e ajuda aos ucranianos. E para quebrar o isolamento, a Rússia estreitou seus laços com a China e com o chamado Sul Global. No ambiente mais formal, Putin recebeu o principal diplomata da China. Wang Yi reafirmou o apoio chinês à Rússia. Diz que as relações entre os 2 países continuam sólidas e que não estão sujeitas à interferência de terceiros. Ao mesmo tempo, ele declarou que o governo chinês quer ajudar a encontrar uma saída política para a guerra. Putin se disse ansioso pela visita do presidente da China, Xi Jinping, combinada agora, no começo do ano. A guerra na Ucrânia, um ano depois, é o tema do Ao Ponto de hoje. Nesse episódio, eu, Felipe Barini e Carolina Moran conversamos com Sabrina Medeiros, professora de Relações Internacionais da Universidade Lusófona de Lisboa e pesquisadora do Interagency Institute e do Instituto de Defesa Nacional de Portugal. O Ao Ponto de 24 de fevereiro começa agora. Vem com a gente! Professora Sabrina Medeiros, antes de mais nada, bem-vinda ao podcast. E ao longo desse ano, a gente falou bastante aqui sobre a guerra na Ucrânia. E tem sempre uma pergunta que eu gosto de fazer para nossos convidados e convidadas sobre essa invasão. O plano inicial era uma guerra rápida e vitoriosa para Putin, mas hoje é uma guerra cara, violenta e que não tem qualquer fim à vista. Esse pode ser já considerado um dos grandes fracassos militares das últimas décadas? É isso, Felipe. É, de fato, um fracasso militar, mas que marca aqui algumas revisões do que se acreditava como ofensiva possível nos dias de hoje, como condições estratégicas para evitar a guerra. Então, há uma série de dispositivos que os estudiosos tinham e que precisam ser revisados, revisitados e reconsiderados à luz disso. Então, ainda que ela possa ser encarada como uma guerra de sucessivos erros, ela é uma guerra prolongada e que pode ainda ser mais sangrenta e punitiva do que se esperava no início. Então, a despeito dos insucessos, ela pode ser uma guerra contínua, e que pode sempre ampliar a sua escala. E, portanto, nesse sentido, ela é uma guerra
que desestabiliza e, portanto, levando-se em conta o primeiro objetivo primário de Vladimir Putin, como desestabilizar a frente de cooperação ocidental em apoio à Ucrânia e à própria política doméstica ucraniana, nesse sentido, ela não foi tão mal sucedida. Então, agora, é claro que, do ponto de vista militar, e aí já sendo um pouco mais técnico, né, uma análise mais técnica sobre a ofensiva que foi lançada, ela pode ser caracterizada como mal sucedida, sobretudo porque, desde o início, houve uma série de movimentos, esses movimentos sobre os quais os russos mesmos se surpreenderam negativamente com a sua possibilidade de vitória em campo, ou seja, no terreno, na parte do que a gente vai chamar ali da tática operacional mais restrita aos territórios que ele primeiro ocupou. A gente deve lembrar que a Ucrânia conseguiu, por exemplo, expulsar os russos da primeira incursão em Kiev, na capital, também afastou as tropas russas da região do Dnipro, do rio principal, pelo menos na parte norte do Dnipro, ainda que não conseguisse na parte sul. Então, há uma série de insucessos que demonstram não só uma capacidade militar limitada, de algum modo, um subestimar das tropas ucranianas e, de outro, um conjunto que ainda é de quase 320 mil soldados na Ucrânia e que é um conjunto de soldados cada vez mais de soldados mal treinados, com poucos equipamentos, muito mal equipados e muito mal dirigidos. Então, nesse sentido, sim, manobras que são consideradas altamente complexas, que garantiram a ocupação parcial do território ucraniano de até quase entre 25% e 30%, até quase 30% desse território, ainda assim com uma série de outros insucessos que podem caracterizar essa como uma operação muito mais mal sucedida do que os estrategistas do Kremlin puderam esperar. Agora, professora, nesse momento a Rússia se diz numa posição mais privilegiada, né, com avanços em pontos estratégicos, mas há algumas semanas era a Ucrânia que comemorava vitórias no sul. A gente vai continuar assistindo essas idas e vindas, né? Os próximos meses devem ser marcados por esses altos e baixos de lado a lado? Sim, é muito provável, Carolina. Isso porque, desde o início, a maior parte dos analistas já aponta que essa é uma guerra de longo prazo. E uma guerra de longo prazo também é determinada por vitórias e derrotas no campo, né, sobretudo no terreno, porque essa é uma guerra muito centrada na ocupação territorial e na construção de um outro modelo de soberania. Para os russos. Então, aqui um elemento que é crucial, que nenhuma dessas ocupações viverá alguma estabilidade por muito tempo, posto que cada uma dessas ocupações gerará uma ação contra-ofensiva por parte dos ucranianos em matéria de prioridade. Então, embora, por exemplo, tivesse na linha de frente das estratégias ucranianas a reocupação da Crimeia, nesse caso ela tem uma baixa prioridade diante de todas as áreas que submeteram as populações mais recentemente, e sobretudo aquelas onde não só houve prisioneiros de guerra e levados para a Rússia de modo forçado, como também populações civis que também foram incorporadas pelos russos de forma forçada. Então, há aqui uma hierarquia de prioridades e me parece que esse alargamento da temporalidade da guerra tem muito a ver também com, digamos, de algum modo, o alto escalão ucraniano, levando em conta que não aceitará uma solução negociada que leve em conta a concessão desses territórios ocupados. Às vésperas da brutal invasão russa completar um ano, um encontro no
Palácio Presidencial veio acompanhado de medidas concretas também. Biden avisou que um novo pacote de $500 milhões está a caminho, o que vai incluir armas de longo alcance, munição de artilharia e radares de vigilância aérea. O governo americano também vai anunciar sanções adicionais contra empresas russas que financiam a máquina de guerra de Vladimir Putin. Professora, hoje acho que o assunto mais quente tirando os combates, é a pressão sobre Estados Unidos e países como a Itália cederem os seus caças F-16 para Kiev. O Joe Biden disse que não, a Giorgia Meloni, que assim como o Biden também foi a Kiev, disse que não. Por que eles têm tanta reticência em ceder esses aviões, mesmo depois de cederem tantos armamentos pesados, incluindo tanques? Sim, essa é uma questão interessante, porque a gente está observando uma guerra que tem sido muito dimensionada na sua versão solo e ar, no sentido de que os mísseis lançados do solo, eventualmente mísseis lançados do mar, e uma guerra de ocupação territorial, de trincheiras, né, voltada para a artilharia. Então, a primeira medida, digamos, de aumento da concessão de armamento, ou seja, de meios por parte dos países membros da NATO, sobretudo, e da Europa, né, da União Europeia, ela distou sobre os carros de combate mais modernos, com mais mobilidade, com lançadores de tipo mais modernos e com munições também mais rápidas, mais modernas e mais flexíveis. No segundo momento, ou seja, para escalar de fato o modelo de cooperação técnica que está em curso, é necessário que haja a consideração de que boa parte dos condicionantes dessa guerra somente serão conquistados diante de uma guerra ou de um esforço de caráter aéreo. Isso quer dizer que por além, né, de todo o armamento que já foi dado, há aqui a consideração de que sem o controle do espaço aéreo, ou seja, sem a instalação de um grupo de medidas que possa salvaguardar o espaço aéreo ucraniano e também dele contra-atacar com base nesse tipo de ataque, portanto, de meios, isso não sucederia numa vitória e tampouco numa sustentabilidade da guerra por parte dos ucranianos. Esse é o entendimento não só dos ucranianos e propriamente do Zelensky, mas também de alguns aliados como a Polônia. A Polônia, por exemplo, tem um entendimento, ou seja, o alto escalão da Polônia tem um entendimento de que sem um plano de destruição da Rússia ou da contenção do governo do Putin por meio da sua destruição, não seria possível garantir ou salvaguardar a segurança de nenhum país e muito menos da própria Ucrânia. Então, em relação aos aviões de combate que estão em questão, a concessão dos Estados Unidos eleva a natureza da guerra para um outro estado. De outro modo, também é muita complexidade, porque embora esses soldados, essas tropas, de modo geral, de parte dos ucranianos, tenham sido treinados nos últimos anos com base nos meios e na interoperabilidade que é praticada nos países da OTAN, ainda assim há uma grande complexidade entre vários dos sistemas que acarretam o uso bem-sucedido de um avião de combate como o F-16, como o caça F-16. Então, há aqui uma medida primeira que seria, diante da pressão, e isso importa dizer que, por exemplo, até democratas e republicanos enviaram uma carta para o Biden, instando a enviar caças F-16 para a Ucrânia. Então, há aqui uma pressão doméstica relevante, mas ainda assim, antes que os Estados Unidos o fizessem, é possível que eles autorizem que parceiros, e aí é o caso, por exemplo, como a Itália, o façam. Então, aqui há uma série de degraus para esse escalar da guerra, mas a gente sabe que a concessão de meios como aviões de combate pode aumentar a capacidade beligerante do opositor, portanto, do Putin e do seu entendimento de que muito além do que foi concedido no início, quer dizer, vamos pensar um ano atrás, no inverno passado,
a concessão estava limitada aos mísseis de defesa aérea, que eram aqueles que eram disparados do ombro. E eles tiveram um grande papel de destaque na primeira fase de contenção da ofensiva russa, os mísseis de defesa Javelin, o Stinger, por exemplo. E hoje, ao alcançar o pedido de caças desse tipo, o escalonamento da guerra pode levar naturalmente ao uso, inclusive, de armamento tático, pelo menos tático nuclear. Professora, pensando um pouco a médio prazo, você acha que essas dificuldades encaradas pela Rússia nos últimos 12 meses abalaram a imagem do país como uma das grandes potências globais? Ou o vasto arsenal nuclear russo ainda garante ao país um lugar nesse clube das potências? De algum modo, acho que a gente tem menor visibilidade do que gostaríamos sobre o futuro da Rússia pós-sanções. Então, ainda que haja um grupo de sanções mais restritas ainda do que antes, ou um controle mais apurado da capacidade de cumprimento dessas sanções, não é possível se ter visibilidade completa do que isso significará para a política ou a economia russa. Agora, o que é possível que se diga é que para uma potência coexistir, é necessário não somente um arsenal nuclear ou uma capacidade militar robusta. Então, todos os outros condicionantes podem ser críticos, e isso pode vir a pressionar, e sobretudo no que diz respeito à política doméstica, para a realocação de recursos, porque há aqui um grupo muito grande de recursos que está sendo alocado para a guerra. E isso pode, no longo prazo, significar pressões políticas domésticas que tirem da Rússia, digamos, esse lugar de potência. Mas ainda, também, por outro lado, é possível se observar o outro grupo de alianças que se forma diante disso. E, para além dos estados que se posicionam de forma mais neutra, se eu pudesse caracterizar assim, por exemplo, o próprio Brasil, que condenou a invasão, mas que preferiu se colocar como possível fiel mediador no futuro próximo, mas ainda os outros que não só fornecem material bélico, que fazem parte de programas militares que não foram interrompidos, como é o caso do Irã, na concessão de drones, ou como é o caso, por exemplo, dos mísseis ultrassônicos, no programa de mísseis ultrassônicos que conta com a cooperação da Índia. Isso sem falar da própria China, que recentemente, que essa semana mesmo, reiterou o seu apoio aos programas, incluindo os programas militares de desenvolvimento e inovação russos. Então está aqui o programa de cooperação técnico foi restabelecido, tal como anunciado pela agência de notícias russa. O que eles agora não só chamam de operações especiais, mas que já qualificaram em algumas dessas declarações como uma guerra, é também um motivo de grande exaltação patriótica, como a gente viu também no estádio em Moscou essa semana, de modo que me parece que alguns desses elementos que condicionam a sobrevivência da Rússia, e, é claro, dentro do sistema internacional, a Rússia como uma potência, ainda estão de pé. Então, embora essa visibilidade não seja total, ou seja, é muito nebuloso, é possível dizer que, tendo uma estação ou um local de testes nucleares absolutamente pronto para os testes, uma preparação em curso para o uso de armamento ou tático ou estratégico, e o aumento das tropas e dos reforços dados no campo de batalha na Ucrânia, isso tudo é sinal de que a Rússia não desistirá facilmente, que conta com uma rede de colaboradores que é uma rede que está disposta a manter a posição russa no cenário internacional.
Professor, eu até queria pegar um ponto que você levantou, que é o do posicionamento de alguns países, incluindo aliados da Rússia. Essa semana eu conversei com um professor de História da Universidade de São Paulo, Ângelo Segrilo, e ele me falou que um dos movimentos do Putin foi tentar unir os países não ocidentais ao seu redor, ou pelo menos obter uma postura de neutralidade. A outra guerra do Putin, né, o outro lado que ele está tentando fazer, é exatamente jogar o resto do mundo contra o Ocidente, principalmente China e os países não desenvolvidos. Né? Os países não desenvolvidos estão nessa posição de neutralidade, muitos deles, até por questões econômicas, né? Porque dependem muito dos fertilizantes da Rússia, alguns dependem diretamente do trigo da Rússia. Então, o Putin está usando essa arma também, né, para tentar fazer esse jogo geopolítico. Fazendo uma propaganda pessoal aqui, a íntegra dessa entrevista está no site na edição de hoje do Globo. Agora eu queria ver de você, professora Sabrina, por que a guerra uniu os países ocidentais e seus aliados tradicionais, mas ela não teve tanto apelo entre os países não ocidentais, incluindo a China, a Índia e o próprio Brasil? Bom, a posição brasileira em específico, talvez seja de alguns países com digamos, uma trajetória de diplomacia pacífica e de não envolvimento em conflitos e beligerantes, é a de que é preciso interlocutores para a construção da paz. Isso pode fazer muito sentido, sobretudo em função não só de uma trajetória pela paz, mas também em relação a todos os outros canais de cooperação que sustentam a própria existência do Brasil, como é o caso do comércio com a China e com os BRICS, de modo mais abrangente, sobretudo pensando aqui o volume de investimentos que têm sido feitos com base no Banco de Desenvolvimento dos BRICS, né? E então há aqui uma série de peças desse xadrez geopolítico que colocam com uma posição de maior conforto para o Brasil quanto ao seu não envolvimento direto. No entanto, isso quer dizer que o Brasil opta por não enviar armas ou meios. O que é relevante dizer é que o Brasil também não faz parte da OTAN, mas faz parte do catálogo da OTAN. E esse é um elemento central, no meu ponto de vista, porque há aqui um sistema de confiança que tem sido criado entre não só aliados do sistema NATO, do sistema OTAN, mas também aliados extra-OTAN, e que é o caso do Brasil e é o caso também da Ucrânia. Então, quando os países se adequam ao catálogo, isso quer dizer que a sua base industrial de defesa, ou seja, toda a sua catalogação logística no que diz respeito ao consumo e ao fornecimento de meios, está enquadrada no sistema da OTAN. Bom, o Brasil fez isso nas últimas décadas, esse é um processo recente e de longo prazo. A indústria brasileira se adapta, então o Brasil não só pode comprar no catálogo da OTAN, como ele também pode fornecer no catálogo da OTAN, e assim aconteceu também com os ucranianos. Isso quer dizer que há um sistema de trust, ou seja, de confiança, que coloca o Brasil, do ponto de vista militar, muito ao lado do Ocidente, mas do ponto de vista diplomático, com outras categorias e relações de interdependência que favorecem uma neutralidade. Então, o Brasil não é da OTAN, portanto não faz parte da aliança, portanto não tem nenhuma obrigação de alavancar a sua interface militar, ou seja, da sua interface internacional que toca os seus meios militares ou as suas forças armadas. E o Brasil se colocou como um dos países que vai tentar mediar esse conflito. Não sei se vai conseguir, mas se coloca. E o Brasil cita outros países, como México, Indonésia, talvez a Índia, a China, Emirados Árabes, que podem tentar mediar, porque tem uma certa distância dos dois lados. De outro lado, também é necessário que haja interlocutores, e os interlocutores mais prováveis no início da guerra talvez não sejam atualmente os mais eficientes.
Então, por exemplo, há que se dizer que qualquer tipo de grande alcance para o caso de lançamento de ogivas nucleares por parte dos russos contra a Ucrânia dependerá da Turquia, porque a boa parte da esquadra, né, ou reconhecida frota da Rússia, não se encontra necessariamente no Mar Negro e precisará passar, inclusive, aqueles meios que estão disponíveis ali, muito próximos, no Mediterrâneo, no mar, em frente à Síria. Então, há aqui um jogo geopolítico que toca a Turquia de um lado, do outro, e inclusive a Turquia em todas as pressões contrárias à inclusão, por exemplo, da Suécia na OTAN. Do outro lado também a China, em relação a esse processo obscuro, que de um lado não condenou a invasão em primeira instância, mas depois veio a condenar parcialmente, mas não deixou de se colocar à disposição tanto dos seus programas de desenvolvimento militar, quanto também se colocar à disposição na resolução de problemas, como, por exemplo, a compra do excedente energético russo. Então, há aqui outros potenciais atores desse jogo de xadrez que são muito relevantes para a constituição de um projeto, pelo menos, de paz. E preocupa que esses atores não estejam, digamos, nesse jogo com essa disponibilidade. Professora, salvo no caso de uma derrota total de um dos lados, em algum momento os envolvidos vão ter que sentar à mesa e discutir um cessar-fogo e possivelmente fazer concessões. Dá para especular o que é que poderia envolver um acordo desse tipo, fazendo aqui a ressalva para o nosso ouvinte de que não tem qualquer previsão para que isso aconteça, pelo menos no curto prazo, né? Não, nenhuma previsão de que isso aconteça, porque o que se estima é que a grande abertura dos dois lados que seria necessária para que sentassem à mesa com alguma força no longo prazo não acontece, não foi anunciada sequer em nenhum momento da guerra, tampouco agora, com um escalonar de uma nova fase da guerra e com a possibilidade de uma grande ofensiva pós-inverno. Então, é preciso dizer que o primeiro formato não deu certo, né, que foi o formato Normandia e que foi aquele que caracterizou-se pelas negociações de 2014 e 2015. Essas negociações podem, digamos, de alguma forma sinalizar que a guerra nem começou no ano passado. Ela poderia ter começado, ou é possível que se considere que a guerra tenha começado já com a Crimeia. Então, há uma sucessiva, digamos, um conjunto de sucessivos erros e de sucessivos insucessos que devem caracterizar e pautar o futuro dessas negociações. Se elas não puderam ser pautadas pelos instrumentos que estão disponíveis, talvez haja aqui um papel muito relevante para o próprio futuro da ONU, da própria ONU e de suas agências. A ONU foi pouquíssimo envolvida em larga escala nesse processo. Há aqui um fator muito relevante, que é o processo de revisão da própria ONU e de discussões que pautam agora a reunião de março e de setembro, com grande aporte da sociedade civil em Nova York agora em março, na semana do dia 20, 22 de março. E aqui nesse processo de revisão da ONU também está em conta quais são os mecanismos que precisam ser revistos para que a ONU volte a participar desses processos de litígio e que possa, de fato, contribuir com o evitar da guerra. Então, aqui me parece uma expectativa de que instrumentos renovados que estavam já à disposição, mas que precisam ser revistos, ou novos instrumentos possam emergir. Um dos fóruns, por exemplo, que surgiram alguns fóruns nas últimas décadas, foi o fórum na Turquia, Antalya. Esse é um fórum que é considerado de vários tipos de atores, com vários tipos de stakeholders que são relevantes para a estabilidade econômica, para a contenção do processo inflacionário que toca hoje o sistema europeu como um todo,
para os investimentos, a alocação dos investimentos inclui privados, agentes públicos, bancos, investidores de todo tipo. Então, esses processos podem ter e podem ser diligentes da criação de novos mecanismos que possam pautar essa conversação. Professora Sabrina Medeiros, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada, professora. Um abraço. Eu que agradeço. Muito obrigada a todos vocês. Até a próxima. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição desse episódio é de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.